Eu sou o Amílcar Correia, este é o P24. Correia de Campos, direção executiva do SNS, deve ser dissolvida. O mais importante, neste momento é concretizarmos a transformação da organização que a direção executiva precisa de ter. Quero dizer-vos que quem vai conduzir essa transformação, naturalmente, será o próximo diretor executivo e a próxima equipa que compor a direção executiva. E o nome do diretor executivo é o professor Álvaro Almeida. E vão três, no espaço de 2 anos. Álvaro Santos de Almeida é o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, em substituição de António Guedes de Almeida, que se demitiu do cargo após uma investigação jornalística ter revelado a acumulação de funções de forma irregular. O novo diretor executivo do SNS, a escolha foi anunciada ontem pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, como ouvimos no som de abertura deste P24, é economista, ex-deputado e ex-candidato à Câmara Municipal do Porto. Para além destas funções políticas, Álvaro Almeida dirigiu a entidade reguladora da saúde entre 2005 e 2010, a convite do então ministro António Correia de Campos. E assumiu a presidência da Administração Regional de Saúde do Norte, a ARS Norte, em 2015. O convidado deste episódio é precisamente o antigo Ministro da Saúde, Correia de Campos, que critica a direção executiva do SNS por a considerar uma redundância e defende a sua fusão com os serviços centrais do Ministério. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Depois desta demissão, ainda faz sentido continuar a existir uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigado, Amílcar Correia, é um prazer aqui estar. O que não faz sentido é difícil explicar, independentemente das demissões e da flutuação que já houve, é difícil explicar a existência de uma comissão executiva. Eu fui sempre contra a comissão executiva, contra a direção executiva, porque entendi que era uma duplicação de serviços existentes, nomeadamente a Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, eu estava à espera que, aproveitando agora a saída do último diretor, que fosse feita a fusão com a Administração Central do Sistema de Saúde. Francamente, a direção executiva foi gerada, desenhada para uma pessoa excepcional, para um responsável, um dirigente que tinha um passado de altíssima qualidade, foi talvez um dos mais distintos das personalidades com quem eu contactei, que trabalhou sobre a minha orientação e, portanto, era uma personalidade excepcional e desenhou o lugar para a sua imagem, não é? A sua imagem, para a sua excepcionalidade. Isso dá sempre mau resultado. Dá sempre mau resultado porque, evidentemente, que os lugares são permanentes e as pessoas é que passam. E, portanto, é evidente que o segundo personagem que ocupou, o segundo protagonista, não tinha nada a ver com de alguma forma podemos dizer que a própria substituição de Fernando Araújo acabou por comprometer o sucesso deste organismo por ser pensado à sua imagem. Eu acho que sim, acho que infelizmente não está tudo perdido, quer dizer, é perfeitamente possível juntar e simplificar a administração, juntando e evitando as duplicações, porque a coisa pior que há numa orgânica é não haver uma linha clara de comando e controle, não é? Quer dizer, a explicação teórica que no tempo do Fernando Araújo era dada para essa era que isto tudo funcionava em rede, que os serviços passavam a ter um funcionamento. Isso é tudo teórico, isso é tudo teoria. Eu não conheço, não conheço na administração pública portuguesa nada que funcione absolutamente em rede. Quer dizer, ainda estamos, e é difícil sair, ainda estamos na linha clara e hierárquica de comando e controle. É evidente isto. Portanto, e tudo o que seja fora disso é uma perturbação. E, portanto, a direção executiva, a meu ver, devia fundir-se com a... E não sou a única pessoa, aliás, a dizer isso. Ainda há 2 ou 3 dias ouvi o Dr. Marcos Mendes a defender o mesmo ponto de vista e ontem o Dr. Santana Lopes a defender o mesmo ponto de vista. Quer dizer, é difícil explicar porque é que ao lado da hierarquia e ao lado de uma hierarquia que depende diretamente da Ministra da Saúde e dos secretários de Estado, porque é que ao lado disso ainda há
uma outra função. O ridículo máximo era, e uso a palavra ridículo, que eu sei que é forte, era justamente quando se atribuiu ao diretor executivo a função até de nomear as instâncias, os dirigentes hospitalares ou das unidades locais de saúde. Isso realmente foi o máximo. Quer dizer, eu quando vi isso na lei, pensei, não há nenhum ministro que venha a seguir que aceite manter o poder de nomeação, que é um dos poucos e mais importantes poderes que os ministros têm, passá-lo para uma instância intermédia. Quer dizer, é completamente impossível. O Governo tem insistido na necessidade de alterar esta estrutura orgânica da direção executiva. Face às mudanças que têm vindo a ocorrer, o que é que espera dessa reestruturação? Acha que será uma reestruturação nesse sentido que estava a referir ou que será num outro sentido completamente oposto? Eu gostaria que fosse no sentido de juntar e de evitar redundâncias e também num sentido que começa a ser lacunar, isto é, que é a orgânica regional. Nós não podemos ter, no futuro, 39 unidades locais de saúde a relacionarem-se com a administração central. Quer dizer, como é que se dá despacho a 39 unidades locais de saúde? Como é que se transforma? Quer dizer, é preciso andar a passear pelo país constantemente, fazer reuniões zonais, regionais, quer dizer, e isso estava resolvido há séculos, há décadas. Que com as administrações regionais. Com as regiões. Eu também admito perfeitamente que é preciso ir para a frente com as unidades locais de saúde, já não se pode voltar atrás, não é? Porque a coisa pior que há na administração é a hesitação e o zigue-zague, o andar para trás e para a frente, tal como o andar sempre a mudar de protagonistas. Isso é a coisa pior, a coisa mais desmoralizante, a coisa que faz perder o rigor, faz perder a responsabilidade, desorienta os executantes, os quadros intermédios. Isso é a coisa pior que há, é andar constantemente a mudar de pessoas. É absolutamente essencial que os dirigentes procurem sempre salvar, usar, não digo que não devam mudar aqueles que não devam, digamos assim, substituir de tempos a tempos alguns dirigentes. Isso com certeza que é mais que natural. Agora, substituir só porque há uma mudança política, acho que isso é um erro considerável. Isso é uma fase de infantilidade digamos assim, da capacidade política. Não é necessário isso para se gerir bem. Antes, por contrário, estar a mudar constantemente conduz a gerir mal. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar e vou aproveitar a dica. O Álvaro Santos Almeida, que foi nomeado CEO do SNS, é a terceira hipótese, a terceira escolha, e desde que a Ana Paula Martins tomou posse, já assistimos à substituição de pelo menos 9 administrações hospitalares. Dada a sua experiência, que efeitos é que estas mudanças têm nas equipas de trabalho e na sua competência? Eu quero começar por explicar que fui eu que dei que convidei pela primeira vez para altas funções públicas, o presidente da entidade reguladora da saúde, o professor Álvaro Almeida. E não estou nada arrependido disso, devo dizer que tenho dele a melhor, nas funções que eu lhe atribuí, tenho dele a melhor impressão. Um homem muito capaz, muito competente, um bom economista, conhecendo bem os problemas, com alguma coragem para ir até ao fundo nas reformas e nas mudanças que foram necessárias, absolutamente impoluto, sério. Portanto, tenho a melhor das impressões do professor Álvaro Almeida. Já não acompanhei a fase em que ele foi administrador da Administração Regional de Saúde do Norte, presidente da Administração Regional de Saúde do Norte. Aí não sei, porque as funções eram muito diferentes. A entidade reguladora de saúde era uma função de supervisão muito elevada e a administração uma típica, e o presidente da ARS é uma típica função da administração, é uma gestão pura e simples, não é? E, portanto, são funções muito diferentes, mas, portanto, o personagem, para mim, é indiscutivelmente uma pessoa que me merece muita confiança. Não sei se ele tem atributos para o lugar, mas eu também não sei
quais são as atribuições do lugar, porque nós estamos hoje todos muito confundidos. Quer dizer, o que é que já não é a pessoa que nomeia, que escolhe e nomeia os presidentes e os órgãos dirigentes das ULS. Isso já acabou, porque estava só na lei de execução orçamental de 2024 e acabou essa lei, portanto, e agora já não é. A menos que apareça na nova, mas duvido porque não me parece que haja ministros interessados em delegar, como há pouco referia, delegar esse poder importante para terceiros ou para pessoas intermediárias. E, portanto, eu não sei bem o que é que ele vai fazer, o que é que essas pessoas fazem. Se vai montar uma estrutura, essa estrutura é forçosamente a duplicação daquilo que já existe. Forçosamente. E, portanto, francamente, valia a pena juntar esforços e fundir aquilo que resta da direção executiva com a Administração Central do Sistema de Saúde. Isso sim, isso faria sentido. Outra coisa que faz sentido é recomeçar a pensar nos órgãos regionais. Por causa desse problema da coordenação, como é que é possível despachar com 39 unidades locais? Acha que esta coordenação está demasiado centralizada e não responde às exigências mais locais e regionais? Pois é evidente, quando as coisas começarem a funcionar, a carburar a todo vapor, não há ninguém que resista a ter que andar a passear pelo país, ou são os diretores, os dirigentes da direção executiva que têm que andar a saltar pelo país, ou são os responsáveis pelas unidades locais que têm que andar constantemente em viagem. Isto não faz sentido nenhum. Não é? Quer dizer, é evidente que nas ARS o tempo de deslocação e os atritos que causam essas diferenças são muito menores, não é? Por alguma razão, o país está dividido em 5 administrações regionais. Por outro lado, isso é contra tudo aquilo que nós pensávamos e que toda a gente pensa que tem que... O país, diz-se, o país é pequeno e tal, não precisa, pode ser administrado centralmente. Mas já todos sabemos que todo o país é secularmente dividido em regiões. E o que é preciso é ter consenso sobre a malha regional, sobre a malha geográfica, e esse consenso, uma vez estabelecido, avançar. Portanto, e também não venho propor a recuperação das administrações regionais de saúde como elas eram. Também reconheço que, quanto mais não seja, a imagem decaiu, não é? Ficou obsoleta. Elas tinham alguma falta de pontos de contacto e de articulação entre si. O que é que propõem concretamente nesse campo eu acho que tem que haver, das administrações regionais? Eu acho que tem que haver órgãos regionais que se integrem nas comissões de coordenação regional e que façam o relé, a passagem entre as administrações, os órgãos centrais da administração pública e os órgãos da administração central desconcentrada, que são, ao fim e ao cabo, as ULS. Sobre as ULS em si, o conceito é bonito, juntar os cuidados primários com os cuidados diferenciados. E, portanto, eu também, também reconheço que essa junção não funcionou bem com as ARS. Agora, vamos ver se funciona. Portanto, eu defendo que não quero de maneira nenhuma recomendar que se volte para trás. Acho que, uma vez que se embarcou na aventura das ULS, temos que ir até ao fim. Isso aí, paciência. Temos que ir até ao fim e explorar um modelo até onde for possível. O Presidente da República foi crítico quanto à criação desta estrutura de direção executiva, que demorou 1 ano para ter estatutos. E Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que se estabilize uma solução duradoura. Precisamos de uma solução duradoura para os problemas da saúde, que não estejam tão suscetíveis destes solavancos que criam uma instabilidade constante. Esta instabilidade acaba por ser contraproducente para a própria qualidade e exercício do SNS? Com certeza. É o fator mais desagregador. E o fator que cria a instabilidade é o que cria piores resultados. Como é que é possível? Quer dizer, a saúde é uma máquina tão complexa que precisa dela estar toda interligada entre si e muito aliada, a funcionar toda com grande capacidade e sabendo os que estão em baixo, saber que os que estão no meio são responsáveis por eles e que os cobrem, e aqueles que estão a meio saberem que os que estão em cima respondem também por eles e que dão um nome e dão a cara por eles. E, portanto, esse sentido de responsabilidade que a estrutura de comando e controlo
Isto é tão simples, isto vem desde a orgânica militar, não é? O sentido de responsabilidade e de interação, de integração, é um valor absolutamente inestimável. Quer dizer, a lealdade cria-se em relação através deste tipo de relações. E a lealdade é absolutamente essencial. A lealdade, o sentido de responsabilidade, o sentido de dever, o sentido de companheirismo, isto é, ajudar a unidade que está ao lado e que está com mais dificuldade. Tudo isso, nada disto frutifica bem se houver instabilidade dirigente. Isso é terrível. Professor, por fim, Ana Paula Martins é vítima do caos congénito SNS ou é geradora de caos no sistema? Não está certamente à espera que eu responda pela segunda parte da sua pergunta, não é esse o caso. Não, a senhora Ministra é uma pessoa respeitável e que está a fazer um esforço enorme e que chegou numa altura muito difícil da vida do Serviço Nacional de Saúde, porque é uma altura em que o setor privado cresceu muito, não há dinheiro que chegue para cobrir os encargos que também cresceram muito e as responsabilidades que cresceram muito, o envelhecimento da população, as tecnologias, etc., os novos medicamentos que são hiper caros. Bom, portanto, ela entrou na pior altura, não é? E ela está a fazer um esforço enorme. Agora, se me é permitido dar um conselho, eu gostaria de lhe sugerir à professora Ana Paula Martins que gerisse o Ministério por si própria, sob a sua cabeça e sob a sua orientação, e não se deixasse influenciar por A, B, C ou D, ou por ministros sombras, ou por interferências partidárias ou não partidárias, passadas, ou o que quer que seja, que gerisse o Ministério, que assumisse, ela tem capacidade para gerir o Ministério, e portanto isso é a minha recomendação. Professor, foi um prazer falar consigo, obrigadíssimo por ter vindo a este episódio. Muito obrigado, Amílcar. A lot of them are very, very deeply traumatized as well. I'd say pretty much all of the children that I spoke to had some sort of mental trauma from what they'd experienced or what they'd seen, whether that was being injured or witnessing their parents or family be killed. The level of psychological damage was absolutely immense. And that's another thing I think that is going to remain, I think, for a very long time. Even if this conflict does come to an end, I think there will still be a huge need for that kind of psychological assistance, particularly for children, because they're sort of far too young to be sort of witnessing this and dealing with these kind of horrors. It was a shockwave came over me, I think, the second we crossed the border. The scale of the destruction and the human suffering is unlike anything I've ever seen. I've worked before in disaster zones, conflict zones, post-conflict zones in Syria and Iraq and all these other places. I've never seen anything quite like that in Gaza. I think the intensity of it, I think, is unlike anything I've seen. It's relentless. There's constant bombings, constant airstrikes. You hear it sort of constantly while you're in the hospital. These explosions going off and gun battles raging around you, and you're always reminded that you're in a war zone. It's kind of inescapable. I can't quite make sense of the fact that it's actually real. It's so indescribable and so apocalyptic as to feel almost dreamlike. Termino com uma visão de Gaza a partir de dentro, que é Aaron Seeger, da Organização Médica Humanitária Britânica UKMed, cuja voz escutamos no fundo desta gravação. Passou mais de um mês no hospital de campanha em Rafah, na faixa de Gaza. O P3 contou que a escala de destruição e sofrimento é diferente de tudo o que já viu. Reportagem completa em público.pt/P3. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.